esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolher os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não os Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhes: em verdade, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs presentes aqui em Valinhos, irmãos e irmãs que nos acompanham, portanto, pelos meios de comunicação, em tantos lugares deste país ou até em outros países. Nós sabemos que os 4 evangelistas escreveram sobre a vida, as palavras, os milagres e tudo que se refere a Jesus. Os 4 evangelistas, cada um escreveu um evangelho, mas se constitui num evangelho, numa boa nova. Eles nos colocam assim no centro de toda a história da salvação, ao nos colocar diante de Jesus. Mas quando Jesus terminou sua obra, depois morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e aí começou a vida da igreja, da comunidade, sem a presença física de Jesus. E como viveu aquele povo, aqueles primeiros cristãos? Lucas guardou isso nos Atos dos Apóstolos. Por isso os Atos são muito importantes para nós saber como as primeiras comunidades viveram o desafio de colocar em prática o que haviam aprendido de Jesus. E assim, temos, por exemplo, a história de hoje de Paulo e Barnabé. O que aprendemos do comportamento deles que não aceitaram ser chamados de deuses? Vemos como Deus estava no coração deles. Quando Deus ocupa o centro da vida de uma pessoa, não há espaço para vaidade. Agora, quando eu começo a dominar, aí é um perigo, um grande perigo, porque nos desviamos de Deus. Paulo deixa claro, não, estamos aqui para servir a Deus e brigaram quase com o povo para não serem endeusados. Depois Jesus nos coloca assim diante de uma experiência que eu chamaria de mística. Quando a gente fala às vezes de mística, de místico, pode ter até um preconceito, mas na verdade, místico é aquele que faz uma profunda experiência do amor de Deus, penetra no coração daquilo que Jesus ensinou como enviado do Pai. E Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra. Portanto, quem não guarda a sua palavra, quem não observa os mandamentos, não o ama. Mas quem o ama e guarda a sua palavra, ele disse: o Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos dele a nossa morada. A gente não tem ideia do que isso significa, ser morada de Deus, templos do Espírito Santo. Nós respeitamos os sacrários, porque tem hóstias consagradas onde está presente Jesus.
Mas, na verdade, cada pessoa que tem Deus no coração merece ser respeitada. E eu falei de místico, de profundas experiências de Deus. Uma pessoa assim foi Catarina de Sena. Facilmente a gente pensa, então é uma pessoa que viveu fora da realidade, fora do mundo. Ao contrário, ela dedicou a sua vida trabalhando com presos e doentes. E formou toda uma legião em torno dela que faziam o mesmo. Ela morreu com apenas 33 anos e é uma doutora da igreja. Doutora da igreja, ou doutor ou doutora, é quem a colaborou com algum ensinamento novo, algum aspecto novo do Evangelho que não era bem esclarecido e conhecido. Mais do que falar dela, eu vou ler alguns pensamentos dela que mostram quem ela era. Tem um livro famoso dela, Diálogo, tanto difícil, mas muito rico, onde o pai e o filho falam com ela. Um desses momentos, Jesus disse, disse para ela, no próximo, as pessoas sempre me encontram. Encontrar Deus na pessoa do próximo. Depois o pai diz que a humanidade não me glorifica como deve, não me dedica um amor superior a todo outro amor. Ora, o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, com todas as forças. E o pai reconhece, olha, a humanidade não me glorifica assim. E o pai também diz para ela, uma palavra muito consoladora para nós: quem respeita Maria, seja santo ou pecador, não será levado pelo demônio. Olha que expressão forte. Quem respeita Maria, seja santo ou pecador, não será levado pelo demônio. Mas ela escreveu muitas cartas, como foi lembrado no início da missa. Nós temos 382 em livros em português da Paulo. E nessas cartas, que ela escreveu para papas, para cardeais, bispos, religiosos, religiosas, leigos, pai de família, mãe de família, jovem. Ela expressa muito do seu pensamento. E, por exemplo, ela diz assim, na carta 92, sei que o demônio perdeu a santidade, mas não a esperteza com a qual poderia me enganar. Perdeu a santidade, mas não a esperteza com a qual poderia me enganar. Pois ela diz, Cristo é o nosso bondoso Deus, que está sempre a nos olhar e vê o oculto segredo do nosso coração. É um olhar de misericórdia e de amor. E termino lembrando mais um pensamento, esse agora como o anterior, também da carta 111, onde ela diz, somente Deus pode saciar a pessoa humana. Somente Deus pode saciar a pessoa humana. É como que um eco daquilo que Santo Agostinho escreve no início das suas confissões. Isso, entre um e outro, quase 10 séculos de vida. Quando Santo Agostinho diz, criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Bem, como eu disse, místicos são dons que Deus nos deu para a gente conhecê-lo melhor. Aprendamos com Catarina a colocá-lo no centro de nossa vida. Assim seja.